escolher o presidente Bolsonaro, que inclusive no ano de 2018, não foi que teve a eleição, no primeiro turno eu votei em Amoedo, aquele Amoeba, Amoeba. mais conhecido como Porque Amoeba. hoje em dia tá se misturando lá com os petistas, né? Coisa de política. Não, o cara vem com história, não, eu sou liberal. Tem um termo engraçado que a galera da direita fala, que é o seguinte, tem água, viu? Fica à vontade. O pessoal fala que o liberal, quando ele desce do muro, ele sempre cai pra esquerda e cai sentado no colo de um esquerdista. Sim. Então é mais ou menos isso aí. Não muda, é sempre do mesmo jeito. Exatamente. Tem na sua frente um ladrão e um caba que é brucutu, aí você vota no ladrão porque o brucutu... Aí você fica assim, cadê o senso de proporção dessa galera? Não tem. E o que a galera mais fala de não votar. Não, sim, voltando no assunto, quando foi no primeiro turno, só pra concluir e vocês entenderem. No primeiro De turno, 2018. em 2018, eu votei em Amoedo, certo? E aí, no segundo turno, eu nunca votei no PT. A gente já começa por aí. Sempre teve aquelas Dilma e tal. Dilma ganhou, chorei horrores quando Tem Dilma quantos anos ganhou. tu? Eu tenho 26. Ela pensou aqui, pode ser que não seja 26, Não, inclusive. pensei, porque toda vez eu erro. Ela olhou Eu pra sempre cima digo assim. 24 anos, só que eu tenho 26. Aham. E aí, assim que eu tirei o título de Sim. eleitor, eu sempre fui muito instruída pelo meu pai sobre você entender o que é que você tá fazendo. Porque você votar, você não tá brincando, ali não é uma brincadeira. Ali você tá decidindo o futuro do seu país, certo? Então, eu sempre tive essa mentalidade. Então, quando eu comecei a votar, eu nunca votei no PT, porque eu já sabia a desgraça que ele já fazia no país, certo? Você não vive de pão e circo. Tem gente que gosta. Mas eu não acho que seja O viável. futuro disso é muito degradante, né? Pobreza, Exatamente. fome, miséria, tudo. Exatamente. Você pode dar. As pessoas não têm que agradecer o governo de estar te dando R$ 400, R$ 600, 150, 80, ou seja, o que for. Você não tem que agradecer, porque o que ele está te dando, você paga impostos. Sim. Então ele não está te dando, ele tá fazendo a obrigação dele. Na verdade, não existe dinheiro público. Todo dinheiro é do pagador de imposto. Exatamente. Não tem essa de agradecer, de ser fiel porque ele fez esse programa. Não tem isso, entendeu? Então eu sempre tive essa mentalidade, nunca votei no PT. Não por causa desses programas, porque eu acho que é necessário, existe Tem pessoas... sua função, né? Tem sua função, obviamente. Mas eu nunca votei mais porque eu já lia coisas, já vi os desvios, eu já via o que ele tirava da educação e tudo mais. E que, inclusive, a galera da universidade, Você Boa tem Zona, memória, né? hoje em dia, esse ano, eles fizeram vários protestos pela educação. Mas como assim, gente? Vocês não lembram de quando vocês faziam também vários protestos na época de Dilma, de Lula? Será que vocês têm... Qual a cabeça que vocês têm? Na primeira semana do governo Bolsonaro, chamaram greve, pô. Fizeram greve, vários tumultos. Não queriam deixar ele concorrer, não queriam deixar ele assumir. Queriam prender ele mesmo antes dele ser candidato ao governo. Já diziam que ele era o Corrupto, criminoso. criminoso. Engraçado, hoje em dia nós brasileiros estamos fazendo a mesma coisa porque a gente não quer um cara que foi condenado pela justiça em duas instâncias. Na segunda instância, ele foi julgado por 10 juízes e foi unânime, tá? Condenaram ele, foram 10 juízes que condenaram. Então, assim, não tem condição, não Foi foi? 10, 11, por aí. Foi por aí. Foi alguma Foi coisa. primeira instância, segunda, terceira, aí no STF. Recorreu ao STF, enfim, com provas do Ministério Público. Então, assim, ele não conseguiu. Pelo STF ser amiguinho dele, o Alexandre de Moraes, para quem não sabe, né? Fachin Foi Fachin também? Essa eu não também. sabia. Fachin foi quem soltou, foi quem Foi? finalizou a soltada. Tá, essa aí eu não sabia. Então, por manobras deles, conseguiram dizer que foi um erro de CEP, que ele precisaria, você já sabe disso, né? Que precisaria ser julgado, na verdade, em Brasília. E aí ele foi solto e prescreveu por causa da idade do infeliz. Aí dizem que é uma coisa interessante nesse fato aí, é que dizem que ele é inocente. Só que a inocência, existem diversas formas de você percebê-la. Tipo, tem um inocente que é uma criança, tem um inocente que foi quem não cometeu alguma coisa, e tem alguém que foi inocentado pelo fato de ou não ter feito, ou mesmo por um erro de processo. Aí justamente eles, depois de 5 anos, aí Faquinha olhou assim, mas rapaz, como é que pode? Esse rapaz era pra ter sido julgado aqui em Brasília,
Ou seja, o processo dele foi anulado e por isso ele tá na condição de inocente. Diga aí que coisa absurda. Depois de 5 anos, né, eles decidirem isso. Por que não decidiram antes? Uhum. Então, isso, eu acredito que isso tudo foi sempre uma manobra para chegar até aqui. E outra coisa, as pessoas chamam a gente de antidemocracia. Porque a gente tá nas ruas, beleza, a gente também tá desconfiando das urnas. Pelo menos eu não confio nas urnas. O STF, agora Alexandre de Moraes, falou que desconfiar era crime, então talvez eu seja presa. Tá complicado. Mas tá de boa, boy. E tipo assim, mas a gente tá na rua porque existe uma lei que fala sobre a lei da ficha limpa. Hum. O Lula, ele tem ficha limpa? Não, só pra eu entender. A verdade é que como foi anulado, ele acaba tendo, Tem né? uma ficha limpa? Diga aí. Que coisa absurda. Não foi anulado, mas deveria não ter, né? Exatamente. Mas é pra você ver como que é. Tipo, eu não sabia disso, tô sabendo isso agora. Agora eu fiquei até cara de taxa. Mas, não é que a gente, tipo assim, a gente seja antidemocrata. Tipo, por que que... Eu não entendo por que que a gente não pode estar na rua reivindicando uma coisa que a gente não acredita que é nas urnas, sendo que, por exemplo, eu não sei se você viu a live do argentino, ele mostrando as Sim. provas e tudo mais. E logo depois ele falou assim: se vocês quiserem ver isso também, é só vocês irem lá no site do TSE, não é isso? Uhum. E vocês fazerem a averiguação de vocês, se vocês quiserem, se vocês duvidarem. Vejam lá e o que. tudo mais. Pode usar esses dados que eu tô dando aqui pra você ir lá pesquisar. Exatamente. Logo depois o TSE caiu. Por quê? Se eles se aguentou tanta gente no dia da votação ficar acompanhando. É verdade, não, caiu? não faz sentido. E Faz esse raciocínio seu aí foi bom. Porque eu tinha até, assim, eu caí também na onda de, eita, pode ter caído pelo número de acessos. Mas realmente, no dia da eleição, todo mundo estava acompanhando. No TSE. Eu estava acompanhando o TSE o tempo inteiro, vendo a derrota do... Aquele traço totalmente... Não tem condição, gente. Eu fiquei assim. E interessante que na rádio, o cara tava. Na hora da rádio, o cara tava falando lá que Lula subiu, ultrapassou, mas que não era o fim, pois Bolsonaro poderia ultrapassar e até ganhar as eleições, Uhum. porque ainda não tinha entrado em São Paulo, no Sudeste e tudo mais. Sendo que dali pra lá, Lula não desceu. É verdade. Foi engraçado que parece que eles davam um tipo de satisfação, né? Começa com o Bolsonaro em cima as duas vezes. Sim. Bolsonaro sai na frente. Qual a lógica? Era o que todo mundo esperava. Porque é o seguinte, se o cara tem muito mais votos do que Bolsonaro, ou então tá muito perto, porque necessariamente as duas vezes Bolsonaro começa na frente e depois vira. Parece até uma coisa intencional, Cara, né? e se você parar pra pensar... Só tô achando, viu, Alexandre? O Xandinho... Xandão, dono do mundo, acho que a gente deveria virar o Xandaquistão. O Brasil não é mais o Brasil, tá, gente? Tô dando notícia pra vocês. Infelizmente, a gente virou o Xandaquistão. Aqui, a gente é censurado e não pode falar sobre política. Obrigada, de nada. Pressão mundial. Mas assim, o que a gente tá fazendo na rua é justamente isso. Se tem alguma coisa que eles estão escondendo da gente, ou se eles estejam falando que, mas foi democrático, por que eles não vão e não mostram a gente que foi? Eles não provam pra gente que foi. Pois é, na hora que é questionado, em vez de dizer, não, é por isso, eles não prendem todo mundo. Vamos prender todo mundo. Vamos censurar todo mundo, vamos tirar. Se você colocar isso, essa live nos stories, ou então fazer um grupo no Telegram, derruba. Dá até medo, derrubar? não vou mentir pra vocês. Olha só que ponto nós chegamos. Eu faço o programa, eu não me limito, nem limito os convidados, mas tanto eu quanto as pessoas hoje têm medo de falar determinadas palavras ou expressões com medo de serem censuradas na internet. Ou seja, a gente tá como se tivesse uma arma, porque o Estado, ele é o detentor das armas. Então ele é como se ele tivesse alguém andando com arma na sua cara o dia inteiro. E o pior é que é só a gente. Porque a esquerda livre pra tudo. tá botando terror e a gente fica aqui rendido e tal. É foda. Não, engraçado que, tipo assim, podem chamar Bolsonaro de genocida, Bolsonaro de ditador. Engraçado, chamava o Bolsonaro de ditador o tempo inteiro, o cara nunca censurou. Nunca fez nada. Nunca, ele nunca censurou. Aí chega, Lula nem entrou ainda. E você não pode chamar ele de ladrão ou dizer que ele é um ex-condenado. Porque
um descondenado, né? Que nem existe essa palavra, mas agora rasgaram a Constituição e disseram, vamos criar agora o descondenado.